Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes. Hoje eu estou quase num traje de pai, muito bem informal, porque a presença de hoje é ilustre. Hoje estou de branco e aqui ao meu lado de cinza, creme. Não comente, deixe no comentário Deixa qual nos a cor que comentários vocês estão vendo que aí. cor você acha que é essa. Porque Eu não tem faço a menor ideia. Nossos probleminhas de câmera de coloração, então tem pode isso, ser que eu tem tenha isso, é verdade. um azul, um verde, não sei. Do nada tá aí preto. Mas estou aqui, Joveci Júnior, mais uma vez com meu amigo Matheus, para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. E antes de chamar a vinheta, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like. Ó. Like, rapaz. Deixa tá a sua chique, né? Que é isso? O cara em inglês. Tá pensando aqui. Compartilha no grupo da família. Tem aí, ó. Compartilha no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo dos amigos, no grupo dos primos. Cria um grupo, envia, sai do grupo, mas Exato. envia. Use a sua criatividade. Use a sua criatividade para compartilhar. enviar esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder, né? Algumas pessoas precisam ser alcançadas e às vezes depende de você. Então, encaminhe. E agora, produção, agora que as pessoas se inscreveram, compartilharam, comentaram, toca a vinheta para mais um Dom Pode. Bora! Estamos de volta. Voltamos. E hoje conosco, eu tô, ó. Que é Você não isso, tem não? noção. Não, é uma Eu não tô presença nervoso, não. Tô de boa, tô de boa. Muito feliz com o nosso convidado de hoje. Ele que é primogênito de 8 irmãos, não é isso? Sim. Ó, me corrija se eu estiver errado. Primogênito de 8 irmãos, já são 20 anos de sacerdócio. Bem mais, 29 anos. Perdão, né? 29. Fomos corrigidos agora há pouco. Colocamos 20 porque a gente foi olhar nossas fontes. Fomos são enganados antigas. pelo Wikipedia. Mas já são 29 anos de sacerdócio. Mestre em História Eclesiástica pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Eu acho bonito falar esses nomes assim, Chico. Nossa, sensacional, né? Foi bispo de Oeiras de 2008 a 2016, de Parnaíba de 2016 a 2023, pegava a minha querida brasileira e piripiri. Sim, é verdade, verdade. E atualmente é arcebispo de Teresina. Conosco, meu povo, Dom Juarez, no Dom Pode. Muito bem-vindo! Salva de palmas, Dom Juarez. Sua Bem-vindo, bênção, muito Juarez. obrigado. Deus por estar abençoe, conosco. Mateus. Deus Bem-vindo abençoe, ao Dom Juveci. Pode. Que Satisfação, Mateus, Juveci, você que está nos acompanhando neste momento em que, com muita honra, vem até aqui ao Dom Pode, Isso. Exato. como é chamado este canal de comunicação. E, antes de tudo, saúdo a todos, mas quero fazer uma saudação muito especial ao nosso pequeno Davi, que hoje celebra um ano de vida, um aninho de vida. Tá, Coisa mais fofa do mundo. Davi. Está ali recepcionando o pessoal. Muito Inclusive, bom. provavelmente vocês vão ouvir o Davi em alguns momentos. Exato, participações especiais. E com um ano, ele ganhou umas tweetas novas aí. O áudio dele está bom, então ele vai participar aí nos bastidores. Vocês vão ouvir. Certamente. Mas, Dom Juarez, aqui no Dom Pode a gente costuma começar a nossa conversa sempre entendendo do nosso convidado como que começou a história com Deus, né? Como que começou a história do Juarez, antes de Dom Juarez. O pequeno Juarez, antes do Dom. Antes de tudo isso acontecer. Como que começou essa história? Sabe que como começou e quando essa história é difícil até a gente saber, até porque na teologia da vocação se diz que a nossa vocação precede a nossa existência. E eu acredito nisso, assim como o Senhor diz a Jeremias, antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Vocação é dom do alto, vocação é graça. Agora, é claro que é também um processo de vida. E se você me pergunta quando e como eu comecei, eu me recordo quando criança, na casa dos meus avós, como eu sou também o neto primogênito de uma família grande,
Eu gostava muito da casa dos meus avós. Eu achava a casa dos meus pais um clima muito pesado, porque não porque eles, mas porque ali estavam os meus pais, meu pai e minha mãe não tinham criança. Na casa dos meus avós não tinha criança, mas tinha adolescentes, meus tios, e gostavam muito de mim. E minha avó me paparicava muito, né? Foi muito amado pela minha avó Joaquina, que Deus a tenha. Uma pessoa de muita fé, que tinha o seu oratório ao lado da sua rede e que ensinava a oração aos filhos e que, antes de pedir a bênção a ela, tinha que dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. A bênção, Mãe Joaquina. Caramba, bonito isso. E meu avô era mais largado, né? Um homem muito bom que me queria muito bem, mas ele já era diferente. Ela exigia que se fizesse também com ele, mas ele não exigia isso, ele não pedia isso, mas ela pedia. Então ela me ensinou, foi quem me ensinou as primeiras orações, né? E aqui eu posso dizer aí por volta de 2, 3 anos, ou 4, que era o período que eu mais frequentei ali. Então aqui já nasce a semente da fé. A fé começa em casa, com a família. Não é na igreja, na catequese. A fé começa com a família. Quando eu conheci um padre, eu já sabia as minhas orações, já tinha um sentimento do sagrado, né? A noção do sagrado. Já tinha, com certeza, e tinha um certo temor a Deus, porque foi ensinado em casa isso aí. E depois, claro, tudo isso veio, parece que era uma coisa quase que natural. Aos 7 anos eu fui estudar na cidade. E na cidade eu tinha muita vontade de conhecer a igreja. De tal forma que um dia eu saí de casa sem conhecer a cidade, da casa da minha tia, e fui até a igreja. Descobri onde era o rumo e fui para lá. Que não era quase na mesma rua, né, mas eu fui até lá, porque eu queria conhecer a igreja. Não sei como aquilo, eu não sabia o que era ainda a igreja. Nunca tinha ido numa igreja, nem sequer numa capela eu tinha ido. Mas eu queria ir até a igreja. E fui pelo barulho do sino, pela altura da torre, eu fui lá. E ali comecei a participar da missa. Depois teve um momento importante na minha vida, que foi aí por volta dos 13 anos, quando eu entrei antes disso, por volta dos 9 anos, eu fiz a minha primeira comunhão, né? E fiz de uma forma muito, muito excepcional. Tinha vontade de comungar, de tal forma que quase que menti para o padre que queria me confessar para poder fazer minha primeira comunhão, porque eu não seguia uma turma de catequese, eu queria comungar. E a catequese era muito exigente, confessando este pecado do bispo mesmo. Mas eu tinha tanta vontade de receber a comunhão, era uma coisa que me vinha naturalmente da minha parte, mas eu acho que era um dom sobrenatural. E eu recebi a primeira comunhão. O padre me perguntou: você já fez a primeira comunhão? Não, eu vou fazer agora minha primeira comunhão. Foi isso que eu disse para ele. Aí ele aceitou me confessar, me atender em confissão, e por isso eu fiz a minha primeira comunhão. Que sensação maravilhosa. Que incrível, que incrível. E depois continuei participando sempre da igreja. E quando entrei na turma de Crisma, já participando também de um grupo de jovens, eu era adolescente, mas participava daquele grupo de jovens. Então continuou este processo, né? Esse processo de catequese, indo ao encontro com Deus, com o desejo de receber o sacramento da Crisma, mas sobretudo de viver a minha vida cristã. E ali no grupo de jovens, e ali surgiu também a primeira semente da vocação. Não é? O padre e a freira perceberam vocação em mim antes de mim mesmo, porque eu não tinha convicção de vocação. Eu queria servir a Deus, queria ser alguém na vida e fazer alguma coisa. Como todo jovem, sonhos de família, sonho de uma profissão, sonho de um mundo melhor. Esses sonhos que todo jovem tem, eu também, claro, tinha naquele momento. Mas aí, depois entrei no grupo vocacional, o padre começou a me acompanhar sem eu saber o que ele queria, mas é muito importante essa questão de cativar e cultivar as vocações, todas elas. Precisamos fazer isso. Aquele padre, Mário, que Deus o tenha, e as irmãs mercedárias também ali, todos eles viam um sinal de vocação.
Um dia a irmã perguntou para mim, você já pensou em ser padre? Eu disse, não, nunca pensei. Depois ela disse assim, se você fosse ser padre, religioso ou diocesano, eu não sabia o que era isso. Veja, a gente depois é que vai conhecendo. Então é um processo, é um chamado, mas da nossa parte é um processo que a gente vai descobrindo, Deus vai se revelando e a gente vai buscando conhecer e crescer nesse conhecimento e no segmento. Da forma que a cada dia é uma resposta nova que isto requer. Até que entrei no seminário sem muita convicção de fé. Em 80, no ano de 80, eu entrei no seminário menor, sem muita convicção, né? Para falar a verdade, eu não tinha muita convicção se eu queria ser padre, com 17 anos. No entanto, outra caminhada longa de busca de resposta do dia a dia. Eu tentei fugir muitas vezes desse chamado, no sentido de buscar outros caminhos, sair do seminário, passei um tempo fora trabalhando, estudando, e depois não teve jeito. Deus, quando nos chama, ele nos acompanha e mostra os caminhos. Aí é preciso, todos são chamados. Agora, para o ministério presbiteral, para o sacerdócio, é uma vocação específica, não especial, não existe uma vocação especial sobre a outra. Mas Nosso Senhor vai mostrando os caminhos. Cada uma tem a sua especificidade e também a sua beleza, e cada uma delas é muito especial para Deus, para o mundo, né? Também, cada vocação é importante. Aí cheguei ao discernimento, quando eu retornei ao seminário, voltei assim já com muita convicção, a minha experiência de pastoral, de trabalho, minha experiência com Deus, fora também ali das paredes do seminário, me ajudou muito a ter esta convicção. Quando eu voltei, já em 88, eu já tinha muita convicção do que eu queria. Eu quero ser padre. Ser padre é a minha vocação. Foi uma resposta minha a Deus. Ser bispo é uma vocação da igreja. Sim. Não foi minha vocação. Eu não tinha, não sonhava com isso, sinceramente. Assumi como um chamado de Deus através da Santa Mãe Igreja, e a qual eu respondo com muita satisfação, e por isso eu sou muito feliz. Que incrível, que eu fiquei curioso, Dom, só porque você falou que como era a relação da sua avó, né? E ali no início. Ela participou do momento do discernimento mesmo, né? E ali entrou ao seminário. Como que foi a reação dela ali? Infelizmente, ela não participou da parte assim de minha ordenação. Sim. Ela participou quando eu entrei no seminário. Ela participou, me acompanhou um pouco no seminário. Eu tinha muita vontade de que ela tivesse participado dos momentos das minhas ordenações e tudo, mas infelizmente não. Deus a chamou para a eternidade antes desse momento. No entanto, o que para mim é interessante é o testemunho de fé dela. Uma fé muito simples, de uma senhora muito simples e ao mesmo tempo muito sábia, de viver a oração do terço, das suas preces pessoais, e também do desejo de participar da vida da comunidade. Ali não tinha uma comunidade formada. No entanto, o que tinha de missa naqueles arredores da casa deles, eles sempre participavam de tudo. E depois era padrinhos de casamento, como testemunha se chamava ali, padrinhos de batismo. Eles eram assim muito relacionados, né? Meu avô e minha avó. Como também meus pais depois. Mas o que é interessante é que a missa não era uma coisa frequente ali, era no tempo da desobriga, né? A missa era uma vez por ano naquela região, ele ia a todas. Mas eu me recordo muito bem, a missa da Imaculada Conceição e a missa de Natal, eles iam a cavalo, 24 quilômetros a cavalo, saiam de casa de manhã, levavam o frito para comer no caminho. Sim. Depois da missa de meia-noite, que era meia-noite, hoje não se faz a missa à meia-noite, então para colocar a missa do galo, a missa de Natal, 5 horas da tarde, com medo da violência, ou então nossos medos também muitas vezes é porque nós também não temos aquela capacidade de sermos mais fraternos. Se tivéssemos, a gente venceria muita coisa de violência. Mas essa é uma coisa à parte. Mas dizer, para mim foi interessante, eu tenho muito aquela imagem deles chegando para ir à missa de Natal, e eu estava na casa da minha tia, na cidade, estudando, e eles vieram para a missa de Natal e ali retornaram, depois da missa retornaram, chegaram em casa já de manhã, não é?
mas retornaram depois daquela... Então, um testemunho grande, andar 24 quilômetros. Hoje a gente tem preguiça de andar 2 quarteirões à missa. Aquele testemunho foi muito forte. Diante da um amor à Eucaristia, de participar da Eucaristia. Eu tenho muito vivo essa imagem dos meus avós. Cara, isso é muito bonito. Muito bonito, né? Porque o senhor falava aqui que o testemunho ele começa, né? A catequese começa na família. São marcas como essa que... Olha só, tanto tempo depois e isso tá como um testemunho de fé na cabeça, né? E realmente, o quanto que naquele tempo, e aqui sem ser, claro, saudosista, algo do tipo, né? Até porque eu não fui desse tempo. Mas o quanto que a noção do sagrado tinha uma importância, e claro que ainda se tem, mas a ponto de fazer esse tipo de oferta a Deus, né? Não, eu vou ofertar o caminho que eu vou percorrer para encontrar o meu Senhor, que é uma vez no ano, 2 vezes no ano no máximo e tal. E o quanto que valia a pena para quem estava indo, porque era algo muito importante, né? Participar da Santa Missa, comungar ali, vale o trajeto a cavalo, vale a liturgia na hora de cumprimentar a avó. Essas coisas, né? São muito bonitas, são muito incríveis. E Dom, nesse processo aí de sacerdócio já se vão aí alguns anos, né? E aí já deu pra ter uma noção, né? Eu não sei se você já conseguiu visitar todas as comunidades de Teresina nesse meio tempo, mas já deu pra ter uma noção. Como é que tá esse processo de reconhecimento aí da arquidiocese? Já deu tempo visitar todo mundo? Ainda falta aí alguns? Então, quando eu cheguei aqui em Teresina e assumi o meu ministério aqui como pastor próprio arcebispo de Teresina, eu me propus a escutar a todos e a todas. Para escutar a gente precisa visitar, e para visitar precisa se encontrar. Então, visita, encontro e escuta, é o que eu estou fazendo nesse período. É um território muito vasto, com muitas unidades paroquiais, então praticamente quase a cada dia eu tenho uma visita, uma paróquia, área pastoral ou então diaconia. Não deu ainda para visitar a todas. De Teresina, quase todas, da cidade, da Grande Teresina. Das outras foranias, chamadas rurais, ainda faltam algumas. Estou passando da metade. Mapeando. Até o meados de novembro eu pretendo conhecer. Mas é também algo de muito edificante e de confirmação da gente. Eu vou para confirmar, porque como sucessor apostólico, que é o ministério episcopal, a gente tem muita consciência e convicção disso a partir da nossa fé inspirada na palavra, não é, e na tradição da igreja. A gente tem a missão de confirmar os irmãos e irmãs na fé. É para isso que eu vou lá. Mas eu termino sendo confirmado na fé e no meu ministério pelos encontros e as escutas que eu faço a esta gente boa com que a gente se encontra no dia a dia. É uma maravilha. Então, ainda estou nesse processo de escuta. Teresina não me era, digamos assim, estranha. Por quê? Praticamente, Teresina, o presbitério de Teresina era uma espécie de segundo presbitério meu. Na origem, desculpem, vocês vão ver de vez em quando aqui sem problemas. Fungado, ainda estou me recuperando de um resfriado. Meu primeiro presbitério é de Campo Maior, clero de Campo Maior. Mas eu vivi maior parte do meu ministério sacerdotal aqui. Quando eu fui nomeado bispo de Oeiras, em 2008, eu tinha 14 anos de padre. Desses 14 anos, apenas 2 anos eu trabalhei, assim, digamos assim, de forma mais estável em Campo Maior, na minha diocese. Trabalhei em Altos, na paróquia de São José. A maior parte do tempo foi vivida aqui em Teresina, com o clero daqui. Então é uma espécie de segundo presbitério. E Teresina a gente conhecia até um certo ponto, porque a gente não pode mais dizer que conhece, porque hoje o crescimento da cidade, o mundo urbano, e as cidades, o mundo se torna cada vez mais urbano, é muito rápido. Exatamente. Então aquilo que eu conhecia que era como paróquia, bem aqui no Parque Piauí, hoje nós vamos encontrar lá no Jacinto Andrades, vamos ver o sol, não é? Quer dizer, cresceu muito. Então a gente já não conhece mais esta realidade
E aí é o que eu estou fazendo agora, tentando conhecer, para amar e para servir melhor a este povo de Deus que está aqui em Teresina. E é curioso, porque, tipo, nessas visitas, eu e a Thaís, a gente teve a oportunidade de participar quando o senhor visitou aqui o São Pedro, né? A paróquia de São Pedro Apóstolo. Inclusive, naquela visita, foi pra gente um discernimento, assim, interessante, porque até então, nós iríamos, enfim, conversando e tal, nós iríamos casar numa paróquia que não era a nossa casa, né? A nossa casa paroquial, era num outro lugar. E aí, depois daquela visita e ouvindo a partilha da própria comunidade, né? E a sua direção para as próprias pessoas ali e tal, que era muito pontual, era muito mais realmente escuta do que o ensinamento e tal. Mas ouvindo a comunidade e as pontuações que o senhor colocava, a gente olhou um pro outro, na hora, tipo, não, olhou um pro outro assim, eu acho que a gente vai casar aqui mesmo, né? Porque faz sentido, faz mais sentido. E aquela visita se transformou pra gente assim, não deixa de ser um marco na nossa vocação, porque foi um discernimento de onde a gente poderia estar, onde a gente vai começar ali a nossa vida matrimonial, né? Em comunidade, né? Em casa, com aqueles que são de casa. E são... Eu imagino, né, que para cada comunidade dessa que recebe, e pro senhor também, né, que ouve também as partilhas dele, acaba que dando uma luz aí e não deixa também de mostrar um retrato do que é a arquidiocese. Nesse ponto, o senhor já consegue, por exemplo, entender as diferenças que existem, por exemplo, entre as arquidioceses de Oeiras, já dá para entender as peculiaridades de cada um, ou de Teresina ainda precisa de um tempinho a mais, uns anos a mais aí para conseguir esse retrato, assim. Então, já dá para a gente perceber a diferença, até porque, do ponto de vista quantitativo, essa é uma diferença muito clara, porque cada uma é maior do que a outra. Por exemplo, Oeiras é uma diocese relativamente pequena, né, com poucas paróquias. Ali, quando eu cheguei, eram 15 paróquias, depois para 21 paróquias. Porque cada uma tem a sua beleza, o seu jeito de ser, e aquilo que é presente em uma está presente também na outra, em grau maior, né, do ponto de vista. Depois, Parnaíba, já é um pouco mais do dobro de Oeiras, do ponto de vista quantitativo, que também tem suas peculiaridades. E Teresina é um pouco mais do dobro de Parnaíba. Né? E eu sempre digo, quando eu recebi a nomeação para vir para cá, eu digo, agora que a gente fica mais velho, que o Papa exige mais da gente. Exige mais. Os outros, quando vão envelhecendo, passando dos 60, a gente quer ficar um pouco mais quieto, se aposenta normalmente, e aí já vai um pouco descansar. Para nós a carga aumenta, né? O peso aumenta. Agora, como tudo isso é graça, tudo é dom, não é? Deus não nos chama confiado apenas em nossas capacidades humanas, mas Ele chama confiado, antes de tudo, na sua graça e na correspondência nossa, humana, à graça dEle. E é isso que vai nos dando a força no dia a dia. Ou seja, é graça e também é responsabilidade e é resposta diária a este dom, a esta graça que Deus nos dá. Então, nesse sentido. Claro, cada vez aumenta o clero, não é? A quantidade de paróquias, a quantidade de comunidades, né? Cada uma tem a sua quantidade. Do ponto de vista enquanto igreja, hoje, o que a gente escuta, e aqui me faz voltar e conhecer a realidade das outras e ver o que era próprio em cada uma. A gente vê que há muito mais pontos em comuns. A igreja é sempre a mesma. O povo de Deus se manifesta como o mesmo em todas as circunstâncias. Então, hoje, o que é? A gente diz assim, o objetivo geral da igreja no Brasil diz evangelizar neste Brasil cada vez mais urbano. O fenômeno do urbanismo, né, com as suas mudanças e também com as suas contradições. Agora, o urbano não é só na cidade grande hoje, porque o mundo é global. O urbano ele está presente em todos os lugares, mutatis mutandi, como diz o dito latino, mudando aquilo que deve ser mudado. Claro que há diferença entre uma comunidade bem urbana aqui no centro de Teresina e uma comunidade
digamos assim, na zona rural, onde se vive ali, a vida das pessoas é um pouco diferenciada. Mas aqueles meios que influenciam muito o modo de viver das pessoas, hoje estão presentes em todos os lugares, Que né? bom. Com as suas, digamos assim, as virtudes, os valores e muitas vezes também com os desafios e as contradições, presentes em todos os lugares. Então, nesse sentido, a gente percebe essa questão da mudança. Depois, a necessidade, em todos os lugares, de a gente cada vez mais ter convicção da fé a partir do encontro pessoal com Cristo. Isso é necessário em todos, porque neste mundo urbano, com as suas mudanças, dentre elas está também o processo de secularização e às vezes até de secularismo, onde as pessoas já não vivem mais a fé cristã católica por tradição familiar. Eu posso dizer que trago essa tradição, como falei antes, do exemplo de fé da minha família, não é? Dos meus avós, dos meus pais. Nem todo mundo tem essa graça mais hoje. Hoje, em muitas situações, são os filhos que levam os pais à igreja. Já não é mais os pais que levam normalmente, né? Já existem situações assim. Claro que existe ainda. Normal é a evangelização começar na família. É a família que deve começar. Isso, normalmente, numa sociedade de cristandade. Só que a fila andou. A fila andou. O mundo é diferente. É um mundo secularizado. É um mundo plural. Pluralismo cultural e pluralismo religioso. É nesse mundo, então, que a gente percebe que para todas elas, isso eu comecei lá em Oeiras, não que eu tenha começado, a partir do chamado da igreja para que a gente assumisse cada vez mais ser uma igreja missionária. Segundo, ser uma igreja missionária, ser uma igreja que assume uma catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. Porque uma catequese assim, ela dá convicção de fé a partir do encontro pessoal com Cristo Jesus, que dá esta convicção muito forte. E que aí a pessoa é chamada a ser discípula de Cristo Jesus e, como discípulo, formar a comunidade. Por isso, a importância da comunidade. É o lugar onde vivem os discípulos. Agora a gente pode perguntar, mas é a comunidade? Que comunidade é? É a comunidade só territorial? Normalmente a comunidade territorial é a mais básica e tradicional. Claro que há muitas formas também de fazer comunidade. Hoje, comunidade eclesial missionária, formada pelos discípulos, e isso é que é importante, é qualquer comunidade que tem como base a palavra. Estamos no meio da Bíblia. Sim, exatamente. Sim. Desde a gente cada vez mais reverenciar e cada vez mais se dedicar à escuta, não só nesse mês, mas para a gente viver o ano inteiro, todos os dias de nossa vida. Ela tem como base esta palavra. A palavra é o próprio Cristo Jesus. Ela se alimenta da Eucaristia, qualquer que seja a comunidade territorial ou mesmo até a comunidade virtual, como nós temos hoje, precisa ter esta base. Palavra, alimento, Eucaristia e a perspectiva missionária. Esses três elementos na vida da comunidade que são reflexos da vida do discípulo, da discípula. Então, esta é uma necessidade hoje. Elemento comum que há nessas três dioceses. Porque o mundo urbano ele é comum a todos, está presente na vida de todos. Cada qual tem a sua beleza maior, cada qual a gente traz as marcas dela, a gente deixa nossas marcas também ali. Todos os dias eu falo com pessoas das minhas dioceses anteriores, onde eu servi, e cada dia a gente sente que aquela sementinha plantada ali pela comunidade, juntamente conosco, ela vai frutificando, ela vai crescendo. Então a gente traz, ao mesmo tempo que traz assim a saudade e a gratidão, a gente também é desafiado a descobrir um outro mundo, um novo mundo onde a gente vai chegando. E é importante essa abertura para o novo e também dialogar com o novo e, ao mesmo tempo, trazer aquilo que é sempre Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje, sempre. A palavra de Deus é a mesma, porém apresentada em contexto e para interlocutores que são diferentes, né? São diferentes. Certamente. Em cada tempo isso se manifesta. É isso. Não sei se é essa... Sim. Não, é exatamente isso. É porque eu lembro de ter ido... Infelizmente eu visitei Oeiras há muito tempo, eu não lembro tão bem.
Mas eu já trabalhei em algumas campanhas, eu sou publicitário, trabalhei em algumas campanhas e uma das que mais me encanta é a Procissão do Fogaréu, acho que é esse o nome. Né? Sim. E é uma das manifestações, é impressionante como abarca várias gerações ali em prol, e claro que é uma tradição cultural, né, do povo de Oeiras, mas que de alguma maneira aponta para a fé católica, né? E é impressionante, cara, como tinha tudo para ser, na verdade, uma tradição só que hoje só abarca os idosos, né? Só abarcaria as pessoas mais tradicionais. E a gente vê muita criança na procissão. Criança, bebê, mulher, sabe? Jovens adultos, jovens famílias, novas famílias, e todo mundo naquela mesma coisa, o luzeirinho do mesmo jeito, cantando as mesmas músicas. E é uma das coisas que eu olho e fico, caramba, isso aqui é uma marca muito bonita e muito interessante da questão do legado da fé, né? Que aquelas crianças ali, eles não foram lá porque acharam bonito. E olha só, tá todo mundo indo e vou lá também. Mas o pai pegou, e ali o avô pegou o pai e levou. Então, e tudo isso com aquela... Eu lembro que eu trabalhei com um dos meus chefes, ele é de Oeiras, né? E ele falava, né? Não, mas só dá certo se for a luz com a lâmpadazinha lá, do jeitinho que tem que ser, senão é Nutella, senão é outra coisa. A procissão do Fogaréu, a luz é desse jeito, tal. E o quanto que é bonito o brilho nos olhos das pessoas de falarem sobre isso, né? E o quanto que não deixa de ser uma porta para toda a riqueza da tradição da igreja, né? É muito bonito. E o quanto isso se estende também, né? Porque a gente vê muitas pessoas, até de Teresina mesmo. Na última procissão que teve, eu vi muita gente de Teresina que foi para lá para vivenciar. Não sei se por familiares ou mesmo pelo desejo, por conhecer, mas muita gente de fora que vem para conhecer e fazer ainda mais bonita a procissão. É verdade. Oeiras é uma expressão viva de fé e de zelo pela tradição que tem ali. Quando eu cheguei, eu ficava olhando, porque antes eu conhecia de longe, por isso que é interessante a gente escutar e a gente conviver para conhecer. Eu tinha um certo temor, meu Deus, será que eu me enquadro nesse modelo de igreja, nessa espiritualidade? Imagina. E ao chegar ali e ver e começar a participar, eu entrei de corpo e alma, e eu amava fazer aqueles momentos junto com o povo de Deus que está ali presente, do qual também eu fazia parte, faço parte, na igreja como um todo, e ali naquele momento, e eu rezava a espiritualidade deles, que é própria deles ali. Então eu entrei e me cativou muito essa espiritualidade, sobretudo no período da Semana Santa, no período pascal. Exato. A Muito procissão do forte. Fogaréu, que aqui foi citada, é um momento de os homens participarem. Naquele dia, naquela noite ali, todas as casas estão sem os homens, só estão as mulheres. As mulheres não entram na procissão. Elas entram em outros momentos, mas nesse aqui do Fogaréu é interessante quando a procissão vai passando, e ali você tem razão. Às vezes vai aqui o avô, o pai e o neto, né? Às vezes o pai levando Exato, o neto aqui a nos criança, ombros, porque às vezes a criança não é de noite, está escura a cidade, apenas tem as lâmpadas, as lamparinas acesas, e eles vão levando, os pais levam seus filhos. Não deixa aquilo de não ser um testemunho muito forte. Aquelas crianças nunca vão esquecer, como eu nunca esqueci, da oração da minha avó, da ida deles à igreja, da ida dos meus pais à igreja. Eu nunca vou esquecer, porque foi num momento muito especial da vida da gente. Então eles vão sempre levar aquela pressão. Pais, leve os seus filhos à igreja. Leve os seus filhos. Eu sei que hoje, vez por outra, a gente assim, escuta assim as mães dizer: olha, quando eu podia pegar pelo braço e levar, eu ia. Depois se cresceram, agora já não vou mais. Leve aquilo que você fez. Eles nunca vão esquecer, vão levar para o resto da vida. Pode se desligar em um determinado momento da sua vida, mas a sua fé e a sua ligação com o sagrado, ela sempre vai se manter. Em um determinado momento volta muito mais forte ainda, no momento da vida. Então esta religiosidade, que é muito bela, é uma expressão da espiritualidade cristã, né? E é importante justamente isso, né, de levar os filhos para a igreja, justamente porque, mesmo que haja esse momento do afastamento, porque a juventude é uma curiosidade para todo mundo, né? E mesmo que se afaste, mas ele precisa ter esse ponto
de retorno, saber para onde voltar, Com né? certeza. Agora, se não construiu esse para onde voltar, não volta mesmo não. Exato. E aí, às vezes, a culpa foi só... Não digo a Faltou culpa, né? só Mas aquele faltou incentivo, só né? aquele incentivo lá atrás, né? O que, não quero levar porque chora na igreja, porque não se aquieta na igreja. Precisa, né? Levar sempre. Eu prefiro uma igreja onde tem bagunça das crianças na missa, nem que fique correndo para lá e para cá e falando, a uma igreja só de adultos muito quietinhos, mas que esperança que nós vamos ter se as crianças não estão ali? Primeiramente que elas são as preferidas de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. Depois, na sua inocência, na sua pureza, elas nos ensinam tanto. Depois é o momento de elas de colocar as bases da sua fé para viverem e depois anunciarem. Exatamente. E voltando um pouquinho, né? O senhor falava sobre a espiritualidade, né, do povo de Oeiras e o quanto que isso fortalece. E olhando para Teresina, né, falando da espiritualidade, a gente sabe que a espiritualidade carismática e a espiritualidade tradicional são muito fortes em Teresina. Ambas são muito fortes. Como que a arquidiocese olha para essas faces da igreja hoje aqui em Teresina, né? Sim. Então, veja, eu posso puxar um pouquinho ali em Oeiras, só para ver dessa diferença de modelos de a igreja se apresentar. A mesma sempre. Ali tem a paróquia mais tradicional, a primeira, que é uma das primeiras do Brasil, onde tem a procissão, a religiosidade em torno da celebração do mistério pascal de Cristo e da paraliturgia que ali se apresenta, é interessante. E tem a paróquia da Sagrada Família ali também, depois tem a paróquia do Rosário. São maneiras, a paróquia do Rosário foi eu quem criou aquela paróquia. Eu dizia, a gente não cria uma paróquia para dividir um povo, a gente cria para que o povo possa se organizar melhor e servir melhor. Então cada uma tem a sua característica, mas naquele momento se unem todas ali em torno da celebração da Páscoa. Ontem mesmo falava com o padre João de Deus e com o jornalista de lá, e dizia, quando eu cheguei lá, aquela paróquia era uma criança que tinha 5 anos de idade, a paróquia da Sagrada Família, quem saúda o padre João de Deus e o povo que está na paróquia. E hoje celebra 20 anos, né? E ontem eu mandava uma mensagem, e eu digo, agora é uma jovem bonita, com seus 20 anos, e de doação, de amor ao povo de Deus, de serviço, sobretudo de evangelização, num bairro da cidade. E aí a gente vê as diferentes faces da mesma igreja, diferentes maneiras de a mesma igreja ser. Espiritualidade. Existe uma espiritualidade, que é a espiritualidade cristã católica. É uma espiritualidade. Essa espiritualidade, ela é bíblica, tem que se inspirar naquilo e se deixar iluminar pela palavra. É a palavra interpretada pela igreja que alimenta essa espiritualidade. Segundo, ela é trinitária. Nosso Deus é o Deus uno e trino, ela é trinitária. Terceiro, ela é cristocêntrica, tem Cristo no centro da vivência dela, a espiritualidade cristã católica. E como ela é católica, ela é eclesial. Quarto, ela é eclesial. É na igreja que ela se manifesta. A igreja traz uma tradição milenar, né, recebida de Cristo e dos apóstolos. A nossa fé é uma fé apostólica, por isso a igreja é católica e apostólica. A fé que nós trazemos vem lá dos apóstolos. E aí, nesse sentido, a palavra que nós meditamos, ela é a palavra que nos ilumina, que está na base da nossa vida cristã. Nós recebemos do Antigo Testamento e de Jesus Cristo através dos apóstolos, não é? E nesse sentido, a palavra sagrada, a Bíblia Sagrada, ela surgiu no seio da Igreja Católica, Apostólica, Romana, foi aqui. Todas as religiões são bonitas, e aqui, hoje há muitas vezes essa discussão, desculpe se entra aqui nesse campo, mas vou já completar aqui a pergunta, essa discussão, todas as religiões são boas, todas as religiões são diferentes. O que caracteriza não é esta ou aquela região, o problema do mundo não é religião tem demais. Nosso problema é sermos discípulos de Cristo, por isso esse cristocentrismo, ter Cristo no centro da nossa vida. E depois a igreja, ela é legítima, autêntica, e ela cumpre com o seu papel de missionário, de conduzir para o reino de Deus, na medida que ela é fiel a Cristo Jesus. Mas a nossa fé, a nossa espiritualidade é também eclesial.
E depois, o quinto elemento é mariológica, tem a presença de Maria, Nossa Senhora. Então, esta é a espiritualidade. E para falar nessa espiritualidade cristã que tem no centro Cristo Jesus, no Evangelho, por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos. Esta é a missão, é a espiritualidade da Igreja Católica, no centro Cristo, o seu ensinamento, e nós na fidelidade a ele. Anunciar a boa notícia aos pobres, que são os prediletos do Senhor, são os prediletos de Deus. Então, esta é a espiritualidade. Fora disso, as polarizações que existem, elas são, me desculpe, mas muitas vezes tendências humanas e, na verdade, desejo de autoafirmação quando ela não serve para nos unir. Nós somos chamados, e agora nós estamos meditando sobre, nesse mês da Bíblia, Carta de São Paulo aos Efésios. Belíssimo, ontem eu escutava a irmã Ana na Semana Bíblica. Quero convidar você a participar da Semana Bíblica. É um momento lindo de a gente conhecer a espiritualidade cristã católica a partir de um dos livros da Sagrada Escritura. Nesse caso, a Carta de São Paulo aos Efésios, que nos chama a viver uma nova humanidade em Cristo Jesus e a construir a unidade. Nós somos muito, nós formamos um só corpo. É o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, com muitos membros de diversas formas. Os dons e os carismas são coisa do alto, dons de Deus para construir a unidade. Por exemplo, no momento em que uma pessoa que se diz cristã e católica e ela se manifesta contrária ao Papa Francisco, ela saiu da linha e ela deixou de ser católica e também deixou de perder uma oportunidade de ela viver o chamado de Deus para construir a unidade, não é? Até porque a nossa fé, que eu disse, é bíblica, Deus é um Deus que se revela, Deus se revela ao ser humano, que beleza! Deus lá do alto céus, ele vai se revelar à pessoa humana. Pelo desígnio de Deus, ele resolveu descer até nós e manifestar a nós, ao seu ser, comunicar, não comunicar um código de leis, de ética, de doutrina, não comunicar-se a si mesmo. E ele espera de nós essa resposta, que é uma resposta de amor ao imenso amor que ele tem por nós. Me preocupa muito uma espiritualidade que vai à igreja somente para pedir a Deus. Não é a espiritualidade dos discípulos de Cristo Jesus. Eu vou somente para pedir a Deus, para dizer a Deus o que ele fazer. Não, o discípulo, ele escuta a Deus. Ele não fala a Deus o que ele deve fazer, mas ele escuta. Ele se pergunta o que eu posso fazer para responder à minha vocação. Não pergunta o que a igreja pode fazer por ele, o que Deus pode fazer por ele. O discípulo escuta. Não é? Então, nesse sentido, a espiritualidade é esta espiritualidade. Quando causa divisão, intolerância, concorrência, um querendo se sobrepor sobre as polarizações, que muitas vezes são até negação dessa face bela da igreja, que é o pluralismo, que é a diversidade dos dons e dos carismas. Então nós somos chamados a viver nosso dom e nosso carisma, mas dentro de um projeto cristão católico orientado pela igreja. E só para completar isso que eu dizia, dessa revelação de Deus, Deus se revela, ele se revela primeiramente na sua palavra. Deus que fala na palavra escrita, mas fala também na tradição da igreja, duas fontes da revelação, né? A Sagrada Escritura e também a tradição apostólica. A vivência da igreja na fidelidade à Sagrada Escritura, que é a revelação divina, mas é a vivência para santificar o mundo, como ele está aí, ser sal da terra e luz do mundo, para santificar este mundo dentro da história. Por isso é que tem também a tradição. E um terceiro elemento é o magistério da igreja. A igreja é que tem a autoridade para interpretar a palavra de Deus e para anunciar esta palavra. A palavra de Deus foi inspirada por ele, mas deixada por Cristo através dos apóstolos, nós recebemos. E na medida em que a igreja é fiel a esta palavra, ela tem autoridade para interpretar e para anunciar. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é da igreja. Agora a igreja é a voz da palavra. É o que se chama de o
o magistério. Essa voz da palavra, ela é autêntica na medida em que é fiel a esta palavra. Aí daí a gente vê, porque o Papa Francisco fala dos pobres, da opção de Cristo, aí há um questionamento, mas vamos que vamos. Se esta foi a opção de Cristo, quando ele diz assim, o amor aos pobres, a opção pelos pobres, ela não é ideológica, não é partidária, ela é profundamente evangélica, foi a opção de Cristo. E a fidelidade da igreja consiste nisso. Então, veja, às vezes nós precisamos ter esta base para a gente viver a unidade. Aí, claro, há muitas maneiras diversas, mas nunca elas devem se contrapor a tal ponto de uma se sobrepor à outra, aniquilar o outro. Não, construir a unidade na diversidade, porque nós somos muito, mas formamos um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, que é a sua igreja viva, que é a sua igreja presente na humanidade, que tem esta missão de anunciar a boa nova para que todos tenham vida. Então, isso é a espiritualidade cristã e católica. Exato. É muito bonita essa fala e, assim, de muita paz. Porque eu imagino que sempre que há algum desses renovos, né, de mudança de bispo, acho que todo mundo fica meio assim, eita, e agora? Será que a gente tava certo? Será que a gente tá certo? Será que a gente tá ameaçado se não tá? E eu imagino que tanto, por exemplo, o pessoal das novas comunidades, como aqui o pessoal que faz ainda o rito, o tridentino, né, que existe essas comunidades aqui. Então acho que todos eles ficam meio assim. E aí quando se ouve isso, porque é muito acertado isso, né, bispo, quando se fala de que a missão da igreja é de fato uma missão de manter a unidade. Porque separar é muito fácil, né? Você se segmentar ali e puxar a sua vontade, o seu certo, e isolar aquilo ali numa espiritualidade que deixa até de ser cristocêntrica para ser egocêntrica, né? Isso é muito fácil. Isso outras religiões fizeram, outras manifestações fizeram também. O que nos separa de todos esses é que a gente briga para se manter fiel, se manter junto, né? O nosso esforço é manter ali, não, peraí, vamos olhar aqui para aquilo que Cristo deixou e vamos porque ele veio para separar do mundo, não separar a igreja em pedaços, né? É separar a igreja do pecado. Então, quando a gente olha para isso e vê que essa é a visão da igreja ainda, né? E será sempre, né? Graças a Deus. Eu acho que isso acende uma luz no coração das pessoas que, tipo, nos últimos anos, por infinitas questões, né? Acabaram colocando fardos na igreja que nem eram culpa dela, né? E aí, opiniões políticas, enfim, várias coisas que fizeram que colocasse uma máscara na igreja que não é dela, né? Sim. A igreja luta por outras coisas, né? E esse interesse pelos mais necessitados, pelos mais pobres, né? O interesse também pelas almas que continua, o interesse pela evangelização. Tudo isso é aquilo que a igreja briga, que Cristo lutou para se manter, né? E todo o resto é as armadilhazinhas que são colocadas para minar a nossa fé, né? E o nosso senso nosso senso comunitário, unitário. Posso dizer, o centro, quando eu disse o centro da espiritualidade é Cristo Jesus, e em Cristo Jesus está o mistério pascal. Os sacramentos são sacramentos pascais. E aqui, veja, aqui entra, por exemplo, a missa. Muitas vezes a expressão, você falou no rito, naquilo. Os ritos são os ritos. Agora, os ritos, eles precisam celebrar o mesmo mistério. Quando se faz dessa diferença, que às vezes tem um elemento cultural, né, histórico, quando a gente se detém no aspecto, não se abre para a universalidade da salvação de Cristo, que tem como centro o mistério pascal, que é a Eucaristia, aí a gente faz as divisões e também proporciona, digamos assim,
as rivalidades, Sim. e às vezes as contraposições, e às vezes as inimizades, aqui já foge totalmente do mistério pascal de Cristo, que é um mesmo. Quando ele diz assim, eu só vou a esta missa ou aquela missa, essa missa temática com este tema, seja ou a missa tridentina, a missa do rito de São Pio X, de São Pio V, aí se a gente coloca o acento muito forte na rivalidade ou naquilo que é muito particular e foge, aí a gente termina se perdendo nessa história e não cumpre com o papel. Não existe esta missa ou aquela missa, existe a missa. E a missa é sempre a celebração do mistério pascal de Cristo, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição. Veja o que Jesus vai dizer para Paulo, Evangelho de anteontem, Evangelho de sábado, salvo engano, da 21ª semana do tempo comum. Quando Paulo diz, Jesus anuncia o mistério pascal, aquilo que vai acontecer com ele, vai ser preso, vai sofrer nas mãos dos mestres, dos mestres da lei dos enfim, da lei, e que ele vai sofrer a sua paixão, vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E Paulo diz, Senhor, que isso não te aconteça. Deus te livre que isso aconteça. Vem para trás de mim, Satanás. Afasta-te de mim. É a mesma coisa. A expressão mais original no Evangelho segundo Mateus é dizer, vem para trás de mim. Ou seja, Jesus coloca Pedro na posição que ele deve estar, que é de discípulo. Jesus chama ele a ser discípulo. O discípulo anda atrás do mestre. O discípulo escuta o mestre. O discípulo obedece, segue o mestre. Jesus quer que sejamos discípulos, não adeptos. Não adeptos. Somente adeptos não vale. É preciso ser discípulos. E aí está nosso foco, é a centralidade do mistério pascal, superar essa coisa de eu só quero esta missa ou aquela missa. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu quero ser acólito, mas eu só quero ser acólito na missa tridentina. Eu digo, não, você vai ser acólito na missa tridentina, tá bom, celebrar é uma expressão cultural. A missa em latim, ela não deixou de ser válida. Eu celebro a missa em latim quando eu estou no lugar que me favorece. Agora, eu não celebro, não é por uma questão de achar que a outra não vale, que outra maneira de fazer não... Não, isso aqui é contrário à unidade da igreja. Então, o que existe é a missa, esta missa. As outras expressões, é claro que a missa ela tem um vasto universo, inclusive o missal romano, que agora vai sair a terceira edição do missal romano. Então, ela oferece também nas chamadas rubricas, uma vasta possibilidade de criatividade. Agora, não podem ser criatividades selvagens. Como disse o nosso bispo assessor da liturgia na CNBB, não pode ser uma criatividade selvagem, que nega até o mistério, onde os elementos culturais se sobrepõem ao mistério pascal de Cristo. Não, na fidelidade pode haver muita criatividade, mas é o mesmo mistério. Não posso dizer esta ou aquela missa, vou para esta ou vou para aquela, não. Você vai para celebrar o mistério. Ninguém é dono da missa, não existe a missa só por esta. Acabar com essa história, isso aqui é muito ruim na vida da igreja. A missa tem que ser a missa por este defunto e às vezes só por este falecido. Gente, a missa é a celebração do único e mesmo sacrifício pascal de Cristo. Ele morreu uma vez na cruz e quando nós celebramos estamos obedecendo. Fazer isto em memória de mim. É uma atualização daquele gesto de amor que Jesus realizou pela salvação da humanidade na cruz. Quando usamos a missa para divisões, para contraposição, aqui é muito mais busca de estrelismo, de aparecer, ou é muito mais busca de se sobressair ou um grupo ou uma pessoa do que propriamente aquilo que a igreja chama. E nesse sentido entra a nossa missão como magistério, orientar para que vivamos a unidade nesta diversidade de dons que existe na igreja. Perfeito. Essa agora a pergunta é minha ou é agora? Não sei qual delas. Mas é sua, pode. Hã? Sobre a gente explorou aqui, bispo, a questão das espiritualidades e agora falando um pouco das vocações, né? O que cada uma das vocações, o que a igreja espera de cada uma das vocações? Qual é o papel do leigo, né?
Agora aí de sempre, né? Da sua visão e entendimento sobre igreja, mas o papel do leigo, o papel dos religiosos, dos sacerdotes, o que a arquidiocese espera dessas pessoas no campo de batalha, digamos assim, da evangelização? Como é que... O que isso orienta para esse povo? Então, nós somos uma multidão de vocacionados, todos nós. Aquilo que o ano vocacional que nós estamos vivenciando agora diz: vocação, graça e missão. Graça é dom do alto. Todos nós somos os vocacionados. O que marca, o que nos autoriza a ser vocacionado? É o nosso batismo. O nosso batismo. Pelo batismo nós somos, como que usar uma expressão, e é inclusive de São Paulo, né? Enxertados em Cristo Jesus, né? No batismo nós morremos com Cristo para que com Ele nós possamos viver. É nesse sentido. O batizado, ele morre com Cristo para o pecado, recebe um dom, uma graça, e essa graça lhe configura de tal forma a Cristo, de tal forma que você pode viver a vida de santidade em Cristo Jesus. O batismo nos dá essa graça, que é confirmada depois na crisma. Então, isso é um dom de todos os batizados, né? Então, esta é a vocação fundamental. Todos nós trazemos essa marca, todos nós cristãos católicos temos essa marca dada pelo nosso batismo. E com a possibilidade de uma finalidade única, que também é a salvação. Toda a vocação em vista da salvação, da santidade de vida. Por isso todos somos chamados à santidade, né? E se eu disse em Cristo, pelo discipulado, pelo seguimento fiel a Ele. Pronto. As vocações específicas, elas são maneiras de a gente viver a vocação dentro da igreja. Daí tem a vocação para o ministério ordenado, nos seus 3 graus, o diaconato, o presbiterato do padre e o episcopado, o 3º grau da ordem episcopal. São maneiras de a gente viver nesta mesma igreja chamada santidade. Somos o povo que caminha para o céu e a gente viver esse ministério servindo desta forma, neste estado de vida, que pede de nós a vivência dos conselhos evangélicos, a pobreza, a obediência e a castidade, tanto nos religiosos como nos diocesanos, e a maneira de viver. Não é superior. Aqui está. O ano vocacional nos convida, e veja, já está com 40 anos que isso acontece. 83, um ano vocacional que nos chamava a viver a vocação batismal. Em 2003, somos todos chamados também. E agora, vocação, graça e missão. Sempre com o propósito de dizer assim, criar uma cultura vocacional. Essa cultura vocacional é nos sentir todos chamados. Criar uma cultura vocacional. E aqui as vocações específicas, como já falei, vocação para a vida religiosa também, uma vocação específica. Para viver a vida religiosa consagrada. Também a partir dos 3 conselhos. Isso vai dizer o documento sobre a vida religiosa consagrada. Depois também, como leigos e leigas. E aqui, o que é a vocação do leigo? É inferior à vocação religiosa, à vocação sacerdotal? Não, porque tem a mesma dignidade de uma forma diferente, né? Então, a grande maioria é dos leigos e leigas. São também vocacionados, chamados à santidade. Cuidado, porque durante um tempo, essa nossa tendência de nos deixar influenciar pela cultura, pelas influências culturais, pelos elementos da história no tempo e a gente não avançar, então não beber da fonte original, criou-se uma concepção de que é uma vocação superior. Quando se fala em vocação, já se pensa em padre e em freira. E não é. Vocacionados somos todos nós. Nós temos maneiras diferentes de servir dentro da mesma igreja, em estados diferentes. Porém, mesma origem, mesma finalidade, maneiras diferentes. Eu não sou superior a você pelo fato de eu ser bispo na minha dignidade de filho de Deus. Somos iguais, meus irmãos. Agora eu vou servir como bispo no meu estado de vida. Tenho um ofício marcado por uma ordem, e essa ordem não é para eu ser superior, é para eu servir naquele meu estado. Como você também é chamado a servir como noivo, como esposo, como esposa, na vida da igreja, como catequistas nessa igreja. Somos chamados a
todos nós chamados à santidade de vida. E aqui o que marca também essa espiritualidade é a santidade de vida que devemos buscar. Não por nós, mas é Cristo quem garante. Para mim e para você. E às vezes as pessoas dizem assim, Padre, me dê a bênção. Porque eu sei, às vezes até diz assim, porque eu sei que o Senhor está mais perto do céu do que nós. Eu entendo quando a pessoa diz isso. Ela não está errada do ponto de vista do ministério que nós exercemos. E eu sempre digo, às vezes eu termino de dar a bênção na igreja, a bênção final, quando eu desço do altar, a pessoa diz assim, Senhor Bispo, me abençoe. E eu vou dizer que não, eu vou dizer, abençoo sim, eu sou feito para abençoar. Por isso eu recebi uma ordem, o sacerdócio ministerial para abençoar. E eu sei que essa benção hoje, as pessoas querem ser tratada como pessoa individualmente. Às vezes é uma pessoa que sente tanta solidão, às vezes tão abandonada, ela quer a imposição das mãos. Pode pedir que eu faça com muito gosto, porque eu fui feito para abençoar. Faz parte do meu ministério, abençoar as pessoas. E também gosto de ser abençoado, claro. Na sua oração eu preciso. Eu peço porque preciso, não é nem porque mereça. É porque preciso, todos nós precisamos. Então somos chamados todos à santidade. Vocação, graça e a missão. Corações ardentes, pés a caminho. O coração arde com o evangelho, escutando como os discípulos de Emaús. Escutaram o mestre e o seu coração ardeu. E quase incendiou quando participaram da Eucaristia, né? Aí depois eles voltaram e saíram em missão é preciso voltar lá de onde começou. Foi o mistério pascal de Cristo. Foi ali onde o Senhor morreu. Nossa religião, hoje o mundo tem muito medo da morte e da cruz, mas não podemos fugir da morte e da cruz. Os discípulos tiveram que voltar para Jerusalém, para de lá começar a missão. Lá foi o lugar da cruz e da morte, mas também da ressurreição. Aqui está o elemento central que nos impulsiona para a missão, mas não sem a cruz. Sem a cruz não há ressurreição. Certo. O sofrimento faz parte da vida, agora ele é redentor quando ele é divino, quando nós carregamos a nossa cruz com fé em Cristo Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É o que nosso Senhor nos ensina. E o que nos espera não é a decepção. Deus não nos criou para acabar numa sepultura. E nem na cruz. Não foi assim com ele. O que nos espera é a nossa glorificação com Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é dom. Isso é mistério da nossa fé. Incrível! Muito bom, muito bom. Só um detalhe, né? O Dom falava sobre os discípulos de Emaús e é muito bonito como realmente ecoa a voz de Deus. Porque o quanto ardeu o coração deles, a voz de Jesus, ela ecoou pela sua voz hoje, que realmente ardeu o nosso coração. Eu posso falar pelo Mateus, porque por mim realmente foi isso. E para entrar na próxima pergunta, deixa eu trazer a mamãe para cá, porque isso como que ela ficou aqui em cima. Mas o lugar dela é aqui sempre, viu? É verdade, é verdade, é verdade. Perdão, meu povo, mas ela estava aqui a todo momento. Você não estava vendo aí, mas ela estava aqui. E falando em devoções, Dom, tem alguma devoção específica de Dom Juarez? Algum santo de devoção? Tem alguma devoção específica que o senhor tenha? Eu tenho a minha devoção a São Padre Pio. O Mateus tem a devoção dele a São José Maria Escrivá. E de Dom Juarez. Curiosidade. Então, aqui a devoção ela faz parte da nossa espiritualidade. A devoção, assim como a religiosidade popular, é um forte potencial de evangelização. Até porque, veja, se você for conhecer a vida do nosso povo em nossas comunidades, o que sustentou a fé cristã católica, um tempo em que as pessoas tinham a missa na comunidade, às vezes uma vez por ano. Às vezes passava a cidade, anos e anos, cidades antigas, né, sem a presença do sacerdote para celebrar a missa dominical, né? Então, o que sustentava? Sempre foi Cristo, sempre foi a força da Eucaristia, do mistério pascal de Cristo. Porém, não tinha com tanta frequência. Mas o que alimentava, não é que a devoção, a espiritualidade, ou a religiosidade popular substituiu a missa. Não, a missa onde ela estava acontecendo, ela estava alimentando e fortalecendo as pessoas que estavam ali. Por exemplo, eu me lembro do exemplo da minha avó, que ia à missa talvez 3 ou 4 missas por ano, não é? Mas depois ela vivia a fé na sua família,
tal forma que orientava os filhos e netos, rezava, tinha a sua comunhão com Deus alimentada pela Eucaristia, mesmo que fosse 3 ou 4 vezes por ano. Sempre a Eucaristia. Agora, a devoção, a religiosidade sustentava no dia a dia a oração do terço, não é? A celebração da novena do Santo Padroeiro. Então, é um elemento muito importante. Então, a nossa devoção, ela nos é benéfica na medida em que a gente olha, seja para Nossa Senhora, não é? Aqui está a nossa mãezinha querida, a Senhora de Guadalupe. Aqui representada, simbolicamente representada. E aqui entra também muitos elementos de desconhecimento, ou talvez, me desculpe, mas a ignorância que leva a interpretar a devoção cristã católica como idolatria. Nada a ver. Aqui é pura ignorância, desconhecimento do que seja idolatria. Na verdade, é o santo, e a minha devoção por ele me ajuda na medida em que eu olho para ele como discípulo de Cristo Jesus, como modelo de seguidor de Cristo. E aí, nesse sentido, ele é para mim modelo, é um exemplo de vida, é um testemunho de vida. Não é que eu vou seguir a ele, mas eu vou seguir o seu testemunho para imitar a Cristo Jesus. Mais uma vez vem a centralidade da espiritualidade cristã, que é Cristo Jesus. Então ele foi um discípulo de Cristo. Há quem dera, ele que está junto de Cristo, interceda por mim para que eu chegue pelo menos aos pés dele na imitação de Cristo. E nesse sentido tenho minhas devoções. Eu tenho lá presente, lá na minha... Inclusive, ontem eu terminei de colocar, meio-dia eu tive um tempinho, aí fui arrumar a minha mesa lá, eu vou mandar a foto depois para vocês. Sim. Ali está Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é a minha padroeira de origem. Eu ganhei a imagem muito bonita do Padre Alain, muito obrigado, Padre Alain. Aí agora em Aparecida eu comprei uma coroa, ela está linda, eu vou mostrar a foto para você. Ah, que legal. Ontem eu fiz a coroação só para ornamentar, porque depois eu vou fazer numa missa, esta coroação de Nossa Senhora. A imagem é uma réplica da original, que é linda, muito galante. Do santo se deve dizer que é galante, o pessoal diz. Não só pode dizer bonito, porque o pessoal diz assim, mas isso, eu escutei das pessoas na sua religiosidade, diz assim, não, porque bonito é coisa da vaidade do mundo. A gente tem que dizer que é galante, porque ele é revestido da graça de Deus. Vou guardar essa. Aí o pessoal diz galante. Eu aprendi isso da religiosidade popular. Eu aprendo muito todos os dias dessa gente boa que faz parte de nossa vida. E aqui a devoção. Então ali eu tenho a imagem de Nossa Senhora e aos pés dela está São José. São José dormindo. Inclusive ali, quando tem uma dificuldade, eu coloco embaixo da imagem de São José. São José, quando ele dorme, ele tem um sonho, o sonho dele, inclusive, desprezar Nossa Senhora. Mas aí ele sonha, José, não tenhas medo, tomar contigo Maria. É o Filho de Deus que ela conduz, é obra do Espírito Santo. José deixa o sonho dele para abraçar o sonho de Deus. Aí eu tenho ali a presença de São José que está dormindo. Nas dificuldades, ele é meu protetor. Mas depois, em cada santo, eu vejo a imagem de Deus. Esse dia eu tive de ver São José lá na origem. Esses dias, quando eu fui a Roma receber o palio, que vai ser imposto agora no dia 15, convido você para participar do palio, dia 15, lá na Igreja Catedral, às 19 horas. Mas ali eu estive diante na igreja onde está o corpo de Carlo Acutis. Sim. Um adolescente, um jovem, que por amor à Eucaristia evangelizava nas mídias sociais, como estamos fazendo aqui, mas um jovem que viveu a mesma fé cristã, a origem, a centralidade de Cristo no seu mistério eucarístico e salvífico, nos nossos tempos, através das mídias sociais. Então, também vejo com grande admiração e devoção por esse jovem. Pena que eu não trouxe um santinho, mas depois eu mando para vocês aqui no estúdio. E ali, veja, eu tenho a devoção. São José lá na origem está. Eu poderia dizer que é aquele principal. Fui ordenado bispo, padre no dia de São José, né? Caramba, o meu avô era muito devoto de São José, que era padroeiro de Cabeceiras. Sim. Se eu tinha em Barras Nossa Senhora da Conceição, em Cabeceiras era São José. Então, em todos eles são reflexo do amor de Deus, testemunho forte para nós. A igreja é muito séria quando um processo de beatificação, nossa gente, dá tanto trabalho, porque ela tem que provar, digamos assim,
através de documentos, primeiramente a existência histórica, depois que aquele santo, ele de fato tinha virtudes heróicas acima daquilo que é normal para nós pobres mortais. Sim. E depois também tem que comprovar através de um milagre. É muito rigoroso o processo. A igreja é muito séria. Muito séria nesse. Não vai dizer que qualquer um é santo pelo fato de viver operando milagres, né? Sim. Não, ele é santo na medida em que é seguidor de Cristo e vive a radicalidade do Evangelho. E todos eles merecem nosso respeito, nossa admiração e o seguimento às suas virtudes. Não a ele, mas às suas virtudes que conduz para Cristo Jesus, que é um santo por excelência. Perfeito, perfeito. Nossa, que papo Conversa incrível, boa. que conversa boa. É luz. Foi uma luz, assim, a gente agradece demais a sua presença. Muito mesmo. Eu acho que hoje também, assim, tivemos a graça de receber o Bispo Emérito Dom Jacinto, né? E assim como foi um episódio especial, acho que hoje também aqui recebê-lo como receber a igreja é pra gente também um marco que não deixa de ser uma voz de Deus dizendo assim, olha, continuem andando com a igreja, né? Continuem andando com a igreja vai recebê-los. A igreja vai acolhê-los, né? Então, pra gente é emocionante estar aqui, né? Ainda mais por essa questão de se fazer próximo a nós, né? Eu lembro que quando saiu o episódio de Dom Jacinto, meu pai assistiu e chorava. E eu sem entender, porque foi um episódio muito legal, mas ele não era essencialmente comovente, né? Digamos assim. E aí depois ele foi me explicar, Mateus, é porque no meu tempo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, era muito difícil você ter uma audiência com um bispo. Era muito difícil você ter acesso à figura da autoridade da igreja. Então, ver que vocês estão lá e que os bispos estão se aproximando é mesmo é motivo de alegrar o coração mesmo. É motivo de fazer com que o coração esquente, que de fato a gente se perceba como igreja. Olha, aqui é a igreja. Nós estamos e somos, né? Então, pra gente é muito legal e acredito pra quem acompanha e quem tá acompanhando também. E aí, caminhando pros nossos finalmente, assim, uma palavra que o senhor queira deixar para o povo de Deus, né? O povo de Teresina, mas também todas as pessoas que, enfim, o senhor tem um carinho e que tem um carinho pelo senhor muito especial, e para as pessoas que estão conhecendo agora aí, a gente não sabe onde vai chegar, né? Da Grécia pra frente. Da Grécia e outros países aí, mas uma mensagem para o povo de Deus, Dom. Então, uma mensagem e uma palavra também. Você falou, a palavra é escuta. Escutar a palavra. A palavra é Cristo Jesus. No princípio era a palavra e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Escutar a palavra. Segundo, escutar. Escutar a voz da palavra, escutar a igreja. Em tempos de pluralismo, de tantas expressões diferentes, do ponto de vista cultural e religioso, precisamos voltar ao que é essencial, e essencial é Cristo e o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E depois escutar aquela que é a voz da palavra, a igreja, que não é dona da palavra, que não é a palavra, mas ela é a voz da palavra enquanto serva. O Papa São João Paulo II falou em Novo Milênio Neunte, na chegada do terceiro milênio, que nós precisamos ser ouvintes da palavra para sermos servos da palavra. E isso requer de nós essa atitude muito grande, docilidade de espírito, de coração, muita humildade. Humildade é tudo nessa atitude de escuta e depois o seguimento. Então, essa escuta, a palavra e também a voz da palavra, que aqui na pessoa do Papa Francisco, ele é aquele que representa e nos preside na caridade, o magistério da igreja, em comunhão com ele, escutar esta voz da palavra. E nesse escutar está, agora eu entro mais no aspecto mais pastoral. Nesse momento, nós precisamos ser uma comunidade de catequistas na vida da paróquia, na vida da comunidade de catequistas, assumindo a catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. Ou seja,
Todos nós precisamos fazer uma catequese que seja catecumenal. O que é uma catequese assim? Meu Deus, é uma novidade que o bispo trouxe, o novo bispo? Não. É, na verdade, uma verdade antiga e também nova que sempre aconteceu na igreja. Na origem era assim. Era o catecumenato, onde as pessoas pagãs do mundo, tanto do mundo pagão quanto do mundo judeu, se convertiam a partir do catecumenato. Ou seja, esse primeiro momento que é o querigma chamado, que é o anúncio, o primeiro anúncio. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo morreu, se encarnou, viveu, morreu na cruz pelos nossos pecados, pela nossa salvação. É o querigma. Depois vem o momento de formação na fé, do catecumenato, a catequese propriamente, que deve ser bíblica, mais uma vez, a espiritualidade bíblica, a partir da palavra. Então, sigamos esse exemplo. Na sua comunidade, meu irmão, minha irmã, você pode ser de uma pastoral, de um grupo, de um movimento, de uma nova comunidade, de uma comunidade geográfica em torno de uma capela. Essa caminhada, em comunhão com o pároco, em comunhão com o bispo, nós estamos todos nesta caminhada. Assumir cada vez mais a catequese de orientação catecumenal. Ela proporciona um encontro com Cristo que dá convicção de fé, que forma o discípulo, e que nos ajuda a viver em comunidade. Nossa fé nós vivemos em comunidade, em comunhão uns com os outros. Que a comunidade seja o espaço privilegiado da sua vida, da vivência da fé, não isoladamente. Ninguém vive isoladamente. E nesta comunidade nós vamos encontrar 4 grandes amores dos quais nós não podemos abrir mão. Primeiramente, um amor profundo a Cristo Jesus. Segundo, o amor por Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Terceiro, amor pela família. Ame a sua família, do jeito que ela é. Ela é lugar de acolhida e de cuidado com a vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, como diz o Humanae Vitae, o documento do Papa sobre a família. Não é? Em todas as etapas. Não vale somente dizer a vida deve ser cuidada somente lá no período da gestação do feto. É preciso, digamos assim, não aceitar, condenar o aborto. Mas também é preciso cuidar da vida quando está na criança abandonada, quando está no jovem marginalizado, no jovem drogado, quando está no pai de família desempregado, quando está no ancião abandonado. Hoje nós vivemos uma tendência muito grande de cuidar excessivamente do cachorrinho, do gatinho, mas abandonar o vovô, a vovó que estão lá muitas vezes na solidão. Não vale, é preciso cuidar da vida e da vida como ecologia integral. O cuidado da casa comum, inclusive o cuidado com os animais, nossa atenção, respeito por ele. Mas se a gente faz isso e deixa de fazer aquilo, ou seja, o cuidado com a criança que sofre, cuidado com os avós abandonados e que às vezes são largados aí na solidão em casa, ou então no lugar de uma casa de cuidado, por causa da nossa opção, que não pode ser mais de cuidado com ela. Aqui não vale, é preciso cuidado da vida integral, em todos os sentidos. E, por fim, a vivência da comunidade. E eu falei falta ainda um outro amor. Cristo, é um amor pela comunidade. Né? Ame a sua comunidade. Comunidade eclesial missionária. Base, palavra. Alimento, Eucaristia. Perspectiva, abertura missionária. Igreja em saída. Comunidade em saída. Cristão em saída. Para ir ao encontro dos outros. Sobretudo os mais necessitados, preferidos de Cristo. E assim que nós temos, com a graça de Deus, aquela vida que Cristo nos trouxe. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém. Uau. Amém, amém, amém. E já... Ai, muita conversa boa. Eu tô aqui, né? Mas enfim, pra gente finalizar, não. Pra gente finalizar, vou pedir só pra você que acompanhou até aqui, se inscrever no canal, porque às vezes você tá até aqui e não se inscreveu ainda, né? Então se inscreva no canal, compartilha, que esse episódio tá lindo, riquíssimo, né? Compartilha no grupo da família, não esquece de criar um grupo com o máximo de pessoas dos seus contatos, envia, depois sai do grupo, mas faça isso. Manda lá, manda lá. Manda lá, né? As pessoas só precisam ser o cara que fala que é isso aqui, viu?
né? Fazer o famoso, manda no grupo assim, o Reuman passa bem, é o pessoal curioso, vai ver. Façam isso para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, né? E deixe seu comentário, o que você achou desse episódio, deixe aí seu comentário, que vai ser de grande valia para nós, para permanecermos aqui, para o YouTube achar a gente interessante também enviar para mais pessoas. Exato. Caso você não envie, o YouTube pode enviar, né? Só você comentar. E para a gente finalizar, Dom, a gente queria pedir para o senhor dar uma bênção final. Encerramos com a bênção. Assim, eu fui feito para abençoar. Estou aqui para abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que pela intercessão materna e amorosa de Maria Santíssima, desça sobre você e sua família, e sobre as pessoas que mais sofrem, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, 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 amém. Muito obrigado, pessoal. É isso. Fiquem com Deus, rezem por nós e falou!